Vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, segundo Reis. Capítulo 20, versículo 1. Enquanto você abre, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel Nogueirol, sou diácono aqui da casa, sou coordenador do infantil, então se você tem filhos pequenos, provavelmente você me conhece de lá. Amém? E faz mais ou menos 3 para 4 semanas, o pastor Felipe me procurou, me trazendo essa responsabilidade, que é uma bênção, que é trazer essa palavra para vocês hoje. E eu ansioso, meu Deus do céu, 4 semanas, por que tudo isso? Aí depois eu fui descobrir, porque na mesma semana eu peguei Covid. Então glória a Deus, porque o tempo dele é perfeito, né, amor? O tempo de Deus é perfeito, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todos os nossos passos. E glória a Deus, eu estou aqui hoje para poder ministrar vocês. 2 Reis 20, versículo 1. A gente vai falar sobre o rei Ezequias. Diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Não, versículo 2 não, peraí, só um só. Quem era Ezequias? Primeiro a gente precisa saber quem era Ezequias, né? Pô, o cara ficou doente, o profeta Isaías, que é um dos profetas maiores da Bíblia, vai até ele e fala assim: ó, Ezequias, põe sua casa em ordem que você vai morrer. Tem jeito não, filho. Deus falou que você vai morrer. Quem era Ezequias? Para receber a visita de um dos profetas maiores, recebendo um aviso adiantado de Deus para colocar a casa em ordem. Ezequias foi um rei, se você ler a história dele, a partir do capítulo 17 ou 18, não me recordo, diz assim que Ezequias foi um rei que andou reto diante de Deus. Ele foi um rei que foi ameaçado pelo rei da Síria. E quando ele foi ameaçado pelo rei da Síria, ele se humilhou diante de Deus. Então ele recebeu um grande livramento da parte de Deus. Um rei que andou reto diante de Deus, que se humilhou quando foi ameaçado por um rei estrangeiro, que recebeu um grande livramento de Deus. De repente ele recebeu o profeta Isaías falando para ele botar a casa em ordem, que ele ia morrer. Mas sabe o que é mais importante para a gente observar a história do rei Ezequias? Abre por favor, 2 Reis 18, 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele dentre os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Esse era o rei Ezequias. Ele foi um homem, porque a gente tem na história dos reis de Judá, contando a história de vários reis que andaram retos diante de Deus. Mas de Ezequias, as escrituras trazem que nunca, nem antes dele, nem depois dele, dentre os reis de Judá, houve um homem como ele, que andou tão reto diante de Deus quanto ele. E então veio o profeta Isaías. Volta lá, 2 Reis 20, versículo 1. Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não vai se recuperar. Sabe o que Isaías estava falando para o rei Ezequias? Em outras palavras, ele estava falando o seguinte: é hora de prestar contas. Amém? A palavra que foi trazida por Deus através do profeta para o rei Ezequias foi: é hora de prestar contas. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1. E essa é a passagem que
foi a primeira que o Senhor Jesus me ministrou sobre essa mensagem que estou trazendo para vocês. Essa passagem é uma parábola que em algumas Bíblias aparece com o título da parábola do administrador infiel. Em outras, como a parábola do administrador astuto. E diz assim: o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Então o administrador falou consigo mesmo: o meu senhor vai me mandar embora, vai me despedir, vai me dispensar. O que eu vou fazer? Eu não sirvo para trabalho braçal e eu tenho vergonha para mendigar. Já sei o que eu vou fazer, para que quando eu perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam nas suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou para o primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite. Então o administrador disse: toma, aqui é a sua conta. Escreve 50, rapidinho, vai, escreve. Próximo. A seguir perguntou ao segundo: quanto você deve? 100 tonéis de trigo. E ele disse: toma aqui a sua conta, escreve 80. E aí o Senhor chegou para a prestação de contas. E o Senhor elogiou aquele administrador, porque ele agiu astutamente. Amém? Porque aí Jesus falou que os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Essa parábola é uma parábola muito difícil, é uma parábola muito confusa. Para a gente ter uma melhor compreensão dela, a gente precisa entender o contexto. E o contexto dessa parábola, ela é sequência de uma série de outras parábolas, de uma série de outros ensinamentos, de uma mesma pregação de Jesus, que começou quando Jesus entrou para comer na casa de um fariseu. E então, dentre muitas outras, Jesus falou sobre a parábola do filho pródigo, sobre a parábola das minas, e depois ele veio falar sobre essa parábola do administrador. E para aquela época era uma coisa impensável, incabida, porque naquela época, pela lei, os judeus eles não podiam emprestar dinheiro para receber juros. Aquilo era contra a lei. Mas aquele administrador, ele administrava algo que estava sendo emprestado com certeza para receber juros depois. Porque se você olhar o desfecho, ele deu desconto para os devedores e ainda foi elogiado pelo seu senhor. Ou seja, ele bateu a meta, ele cumpriu a meta, mesmo dando aqueles descontos. Se a gente pensa hoje em dia, isso é uma coisa que acontece com muita frequência, não é? Se você fica devendo alguma coisa, alguém te oferece um desconto para quitar. Não é assim que funciona? Normalmente é assim. Se você atrasa uma conta, vai ter juros, mas se você atrasa mais tempo, depois você recebe um desconto para quitar. Porque as empresas, elas trabalham com essa margem, né, com essa flutuação. Só que naquela época isso não existia. E ainda assim esse homem, ele foi elogiado pela forma que ele agiu, pelo Senhor dele. Só que, olha que legal, volta no versículo 1, por gentileza. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Jesus falou que esse administrador estava desperdiçando os bens do Senhor? Não. Esse administrador, ele foi acusado de estar desperdiçando os bens do Senhor dele. Sabe a quem que faz referência? Um administrador de bens que está sendo acusado de agir de forma leviana, de agir de forma a desperdiçar as coisas, de agir de forma imprudente. Sabe a quem isso faz referência? Isso faz referência a nós. Porque nós somos servos do Senhor Jesus, nós somos
servos do nosso Senhor, amém? E nós não somos perfeitos. Não sei se você sabe, mas por mais difícil que seja de acreditar às vezes, eu erro também. É verdade, a minha esposa até fica surpresa com isso às vezes. Eu erro. Então, esse administrador foi acusado de estar agindo de forma leviana, de estar desperdiçando os bens. Ele foi acusado, da mesma forma que o diabo é o nosso acusador, é o nosso inimigo e acusador. Então nós somos acusados também diante do Senhor Jesus, amém? Só que esse servo, esse administrador, ele estava num momento de comodismo. Ele estava num momento que ele estava com letargia, ele estava adormecido, estava dormente. Por que eu falo isso? Porque ele tinha dinheiro para receber, que ele não ia atrás para receber. Para ele estava confortável, estava cômodo. Ele estava administrando, meio que levando com a barriga. E então veio a intimação, né? Só que quando ele estava adormecido, isso faz referência a algo. Abre por gentileza, Mateus 25, versículo 5. Parábola das 10 virgens. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Falou que algumas ficaram com sono e adormeceram? Não, todas. Então, isso é algo que é previsto na caminhada. Amém? Esse comodismo chegar e fazer a gente ficar meio amortecido, meio adormecido, é algo que é previsto na caminhada, porque todas adormeceram. Amém? Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito. Eu prefiro outra versão que fala, eis o noivo, mas essa aí fala, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Versículo 7. Então todas acordaram e se prepararam. E aí a gente tem um paralelo com essa parábola, porque quando o servo foi acusado de estar sendo negligente, de desperdiçar, então, nesse mesmo momento, o senhor dele confrontou ele, mandou um recado para ele, falou, ó, você vai me prestar contas. Você vai me prestar contas porque eu tenho ouvido os negócios de você aí, eu quero saber o que está acontecendo. Então, nesse momento, ele acordou também. Ele acordou e ele saiu para negociar e ele saiu para resolver as coisas, porque o importante não é o que a gente tem feito durante a dormência, o que a gente fez antes da dormência. O importante é a nossa reação quando a gente é chamado para uma prestação de contas, quando a gente é chamado para acordar, quando a gente é chacoalhado. Como que a gente reage? Tem pessoas que se enterram, faz que na avestruz, enterra a cabeça no buraco para se esconder. E tem pessoas que, quando acordam, elas têm uma reação de mudar o paradigma, de mudar o cenário, não, peraí, eu não posso continuar assim porque eu vou prestar contas, e eu vou ser achado em falta. O importante é a nossa reação. Agora, sabe uma coisa muito importante a gente saber sobre esse administrador? Esse administrador, ele era um servo. E a ele era um servo a quem foi confiado uma responsabilidade. Abre em Mateus 25, 14, por gentileza. E também será como um homem que sai de viagem, chamou os seus servos e confiou os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Então, a gente tem uma outra parábola que Jesus está falando sobre um outro senhor que tem outros servos, que chamou 3 dos seus servos, e a um deu 5, a um confiou a responsabilidade de administrar 5 talentos, a outro confiou a responsabilidade de administrar 2 talentos, e a outro terceiro confiou a responsabilidade de administrar 1 talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Você acha que esse senhor só tinha esses 3 servos? Um homem riquíssimo, um homem que tinha terras. Você acha que ele só tinha esses 3 servos? Não, com certeza ele tinha muito mais do que isso, só que só nesses 3, ele encontrou a capacidade
de assumir a responsabilidade de administrar os recursos dele. Então, na parábola de Lucas 16, a gente tem um servo em quem foi encontrada a capacidade de administrar os recursos, em quem foi encontrada a capacidade de assumir uma responsabilidade. E ele desperdiçou os recursos? Como eu estava falando, com certeza ele desperdiçou. Ele não é perfeito, ele não é pleno de sabedoria, porque para a gente ser pleno de sabedoria só pedindo a Deus, porque a sabedoria perfeita vem dele. E aquele homem ficou num estado de letargia, de dormência. Então, com certeza ele desperdiçou alguma coisa, com certeza ele desperdiçou. Mas abre em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Lê comigo aí. Pois está escrito: sejam perfeitos porque eu sou perfeito. É isso que está escrito? É isso, gente? Não. O que está escrito? Sejam santos porque eu sou santo. Amém? Sabe por que não está escrito sejam perfeitos porque eu sou perfeito? Jesus era perfeito. Só que nós, enquanto estivermos nessa carne, não podemos ser perfeitos. Mas nós podemos escolher ser santos. Adão era perfeito, mas ele escolheu não ser santo. E aí a consequência é a gente estar aqui hoje, nesse mundo caído. Amém? Repara que antes da prestação de contas, houve um alerta. Houve um alerta para esse administrador, assim como houve um alerta para as 10 virgens, assim como houve um alerta na passagem que a gente vai ler agora, Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as tuas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Então, você percebe que nessa passagem que a gente está lendo agora, a gente está falando de uma terceira prestação de contas. A gente falou da prestação de contas, na verdade a quarta, a gente falou de Ezequias primeiro, mas a gente viu a prestação de contas do administrador, que foi acusado de ser infiel. A gente viu a prestação de contas no caso das 10 virgens, o chamado para prestação de contas, e a gente viu agora o chamado para prestação de contas lá no final do Apocalipse. Uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Por que tem nome de que vive, mas está morta? Porque está adormecida, amortecida. Então precisa acordar. Então esse aviso, essa ameaça, ela foi um chacoalhão, porque se essa igreja não se preparasse, não despertasse, não se preparasse, a volta de Jesus, ou a prestação de contas sobre ela, viria como um ladrão. Ela não ia saber a hora e ela ia perder. Amém? Sabe por que existe esse alerta sempre antes de uma prestação de contas? Abre em Amós 3:7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, Deus sempre vai revelar o que Ele vai fazer. A gente já vai entender que o porquê que existem as prestações de contas, e eu não estou falando só do juízo no final. Eu estou falando de prestações de contas que acontecem ao longo da nossa vida. A gente já vai chegar nisso. Mas primeiro só vamos concluir essa parábola do administrador, lá no versículo 9 de Lucas 16, que o Senhor Jesus disse o seguinte: por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo para ganhar amigos, de forma de que quando ela acabar, a riqueza desse mundo, né? Ou seja, quando esse mundo passar, esses amigos que vocês fizeram, recebam vocês nas suas moradas eternas. Ou seja, Jesus falou que nós devemos usar os recursos que nós temos nessa terra para o avanço do reino e para ganhar almas.
Isso quer dizer que você tem que doar todos os seus recursos, como Jesus mandou para o jovem rico? Não. Isso não quer dizer que você tem que doar todos os seus recursos, mas que você tem sim que ser benevolente para ajudar pessoas, para o partir do pão, para que, se for possível você ajudar alguém, você ajude de bom grado, mas que também o seu testemunho, porque você administra com retidão os recursos que Deus fez chegar às suas mãos, façam com que as pessoas olhem para você com bons olhos e façam com que essas pessoas enxerguem em você algo diferente. Amém? Em João 15, Evangelho de João 15, versículo 1, Jesus contou uma parábola, e ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, você percebe, nesses dois versículos, que de tempos em tempos, ou seja, de safra em safra, o agricultor, ele vem a nós, para ver se encontra frutos. Se ele não encontra frutos, se é um ramo que repetidamente, continuamente, ele não dá frutos, esse agricultor vai cortar esse ramo, para que dê espaço para um outro ramo, que venha dar frutos. Mas se o ramo dá frutos, ele limpa esse ramo, ele vai podar, vai tirar folhas, vai tirar folhas secas, vai tirar coisas que atrapalhem a frutificação desse ramo, para que esse ramo venha dar ainda mais frutos. Então nós somos de tempos em tempos convocados por Deus a prestar contas. Isso não é uma coisa ruim. O ser chamado por Deus para prestar contas vai nos levar, sim, dependendo do que nós fizermos nesse ciclo aí que está sendo prestada a conta, a subir ou a descer. Esse é o princípio do Shemitah. Amém? A gente está vivendo esse ano um ano de Shemitah. É um outro assunto que não cabe nessa palavra, porque senão a gente viraria a noite aqui, e o pastor não me pediu para fazer uma vigília. Amém? Então não cabe hoje aqui, mas se você quiser saber sobre o Shemitah, é algo muito abençoado, procure pregações do pastor Digão, que ele fala muito sobre isso. Amém? Se a gente não tem fruto, ou uma coisa de valor, e eu não estou falando em quantidade, eu estou falando em qualidade, para apresentar nessa prestação de contas, a gente vai ser peneirado para ver se resta alguma coisa. Em 1 Coríntios 3, versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, versículo 13, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 14. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, o que o apóstolo Paulo falou é de alguém que não deu fruto, e foi peneirado, para ver se restava alguma coisa. E pode ter restado alguma coisinha, mas o grosso da obra se perdeu. Essa pessoa vai perder a salvação por causa disso? Não. Mas a recompensa dela vai queimar. Ela não vai ter toda a recompensa que ela teria direito se ela tivesse construído algo de qualidade. Não em quantidade, mas em qualidade. Amém? Sabe quem que foi peneirado porque vivia uma vida religiosa? Jó. Jó era um homem que Deus elogiou diante de Satanás. Deus falou para Satanás: olha o meu servo Jó, ele é reto, ele teme a mim, ele se desvia do mal. Mas Jó, se a gente lê a história, a gente vê que ele vivia uma vida religiosa. Ele cumpria os ritos, ele cumpria as liturgias, ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei, ele ouviu falar de Deus, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Então ele passou por uma perda grande, e ele viveu um ciclo de perdas. E depois, no final desse ciclo de perdas, ele recebeu uma visitação do Senhor. Então, sabe o que ele falou?
em Jó 42, 5, ele falou o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó falou o seguinte: eu te conhecia, a outra versão eu prefiro nesse versículo aí, ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu tinha uma religião, agora eu tenho um relacionamento contigo, meu Deus. Sabe o que aconteceu depois que Jó viveu essa visitação sobrenatural de Deus? Ele foi restituído. Tudo que ele perdeu, ele passou a receber em dobro. E em Jó a gente encontra a chave. Aqui que eu vou começar a pregação. Olha que bênção. Em Jó a gente encontra a chave. Porque a gente pode ser peneirado ou a gente pode ser elogiado. A gente pode perder ou a gente pode ganhar. A gente pode descer ou a gente pode subir. Mas a nossa prestação de contas sempre, todas as vezes, acontece durante uma visitação do Senhor. Sinceramente, eu não me importo se eu vou descer ou se eu vou subir, se eu vou perder ou se eu vou ganhar. O que eu me importo é viver na presença dEle. O que eu me importo é em ter constantemente mais e mais e mais e mais visitações do meu Deus. Porque é o relacionamento e a intimidade que fazem as coisas nesse mundo caído valer a pena. Paulo até escreveu sobre isso: se nós não crêssemos na ressurreição, se nós não crêssemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, se nós não crêssemos, se fosse mentira que Jesus ressuscitou dentre os mortos, se fosse mentira que nós temos a vida eterna, se fosse mentira que nós vamos ressuscitar junto com Ele, que miserável homem que eu ia ser. Porque a nossa esperança, a nossa alegria, o que nos completa, não pode ser um celular novo. Não pode ser pegar uma prancha e ir para a praia pegar onda. Não pode ser o filme novo do Netflix. Tem que ser a presença de Deus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas a gente tem que ter, em primeiro lugar, estar na presença de Deus, o reino de Deus. E essa é a chave que a gente aprende com Jó. Porque Jó perdeu muito, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a riqueza. Ele não amaldiçoou a Deus, ele não conhecia Deus, ele não tinha sido revelado quem era Deus, mas ele cria que existia um Deus, e ele não negou, ele não amaldiçoou a Deus, ele não virou as costas para Deus, ele defendeu a Deus quando as pessoas tentaram acusar Deus. Essas coisas permitiram que durante a prestação de contas, depois da peneira, durante a prestação de contas, ele recebesse uma visitação de Deus. E nessa visitação, ele pudesse então ser restituído. Amém? Só que sabe por que muitas vezes nós não recebemos a visitação de Deus? 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora para cumprir a sua promessa, como julgam algumas pessoas. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Passa a próxima. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitas vezes, nós não recebemos a visitação do Senhor Jesus, nós não recebemos essa visitação, porque Deus tem sido paciente com a gente. Porque Deus não quer que a gente se perca. E muitas vezes, quem é peneirado, espirra. Jó permaneceu, Jó é um exemplo. Mas quantas são as pessoas que você conhece, que eu conheço, que estavam na caminhada, servindo Jesus, vindo na igreja, adorando, se entregando para Ele, servindo em ministério, passou por uma dificuldade e espirrou, porque não suportou o período da peneira. Então,
Muitas vezes, nós não recebemos essa visitação de Deus para essa prestação de contas, porque é algo que nós não vamos suportar. Muitas vezes, quem retarda essa visitação de Deus somos nós mesmos, porque Ele é paciente com a gente. Mas Cristo intercede por nós, assim como Ele fez por Pedro. Olha o que está em Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O diabo queria peneirar os discípulos. Jesus intercedeu por eles. Não era a hora. Então eles não foram peneirados. Se não for a hora, se você não for suportar essa peneira, essa prestação de contas, Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso. Ele vai segurar a mão, porque Ele te ama, porque Ele quer que você tenha a oportunidade de se consertar, de se converter. E eu não estou falando aqui de uma conversão, tipo, eu tô no mundo e vou voltar para Jesus, eu tô nas drogas, eu tô na prostituição, eu tô completamente perdido. Não, eu estou falando, essa palavra é para quem está dentro da igreja, é para os filhos, porque não é necessariamente uma conversão, mas uma sintonia fina, que muitas vezes nós temos que fazer. Sabe, na última quinzena do ano passado, o Espírito Santo me deu cada murro, quando eu estava no meu devocional, porque tinha muitas coisas que eu precisava me acertar, ajustar, e eu estou no processo de ajuste, assim como todos precisamos entender que estamos no processo de ajuste. Amém? Jesus intercede por nós. Se a gente não estiver pronto, se a gente não for suportar essa prestação de contas, amém. Mas cabe a nós. Essa palavra de hoje, ela é um alerta, eis o noivo. Amém? Nós temos uma prestação de contas para o nosso Deus, para o nosso Pai, para o nosso Senhor. Lembra que eu falei? A gente está num ano de Shemitah. Então a gente está num ciclo de prestação de contas, onde a gente vai subir ou descer de acordo com o que a gente tem feito, de acordo com os frutos que a gente apresentar. Amém? Vamos voltar lá, 2 Reis 20. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não vai se recuperar. Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. 3. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. 5. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. 6. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. 6. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Amém? Então Ezequias, ele foi chamado para uma prestação de contas. Coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Ezequias mais uma vez se humilhou diante de Deus. Ele falou: Deus, o que é isso? Eu tenho sido fiel, eu tenho andado segundo os teus preceitos, eu tenho andado segundo os teus caminhos. É justo eu morrer assim, doente, enfermo, com poucos dias de vida? Deus trouxe bênção para ele na prestação de contas. A gente pensa que, vou prestar contas, eu estou ferrado, vou me dar mal, vou perder alguma coisa. Não, a prestação de contas, ela pode ser negativa? Pode, se a gente estiver fazendo besteira. Mas ela pode ser positiva também, se a gente estiver andando reto. Amém? Então hoje, assim como com Ezequias, a gente tem uma oportunidade ímpar. E enquanto o pessoal do louvor sobe aqui, Cristo nos convida para uma prestação de contas, para uma visitação e para comunhão com Ele. Abre por gentileza para a gente encerrar, Apocalipse 3:19.
Jesus disse assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e se arrependa. 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém?